Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar de genética, tá? Mas assim, hoje eu vou falar de um conceito, de uma parte conceitual que é importantíssima para algumas questões. Muita gente não para pensar o que eu vou falar agora, mas vira e mexe, esse tema que eu vou falar hoje aparece em alguma prova que você vai fazer por aí. Preste atenção. Agora, a gente vai explicar por que Mendel estudou ervilhas. Por que Mendel usou a espécie piso sativo nos seus experimentos de genética. Mas assim, antes da gente começar, uma coisa a gente tem que saber que assim, Mendel, ele foi um dos caras mais fantásticos que a gente tem na biologia, tá? E outra coisa que eu acho que muita gente já escutou, é que o danado do Mendel, ele era um monge. Por mais que ele tivesse habilidade com biologia, por mais que ele tivesse habilidade com botânica, mas ele era um monge. Ele morava dentro de um mosteiro. E lá no mosteiro, podem ter certeza, tá? Ei, monstro, não tinha um laboratório com toda a tecnologia do mundo de biologia. Não tinha. E nem tinha laboratório de genética, muito menos laboratório de botânica. Ele tinha lá só um pedacinho do quintal para escrever e observar todos os seus experimentos. E assim, foi incrível, porque ele escolheu a ervilha, ele escolheu a piso sativum, e foi com essa espécie de ervilha que ele escreveu as duas principais leis da genética. A primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores, e a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores. Por mais que todo mundo associa Mendel com ervilha, mas muita gente não sabe o porquê ele escolheu as ervilhas. E olhe, podem ter certeza, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ei, menina, eu vou mostrar para tu agora que não foi aleatório. Preste atenção. Lembrem que ele morava num mosteiro, tá? Então, assim, a primeira coisa que fez ele escolher a ervilha é que a ervilha é uma planta de fácil cultivo. Porque, olhe, ele não tinha um laboratório de botânica. Então, ele não podia escolher uma plantinha com muita frescura para cultivar. Ele tinha que escolher uma plantinha que era de fácil cultivo, que não precisava de muita coisa para você fazer um cultivo. Então, a ervilha era uma planta de fácil cultivo. Foi a primeira coisa. Ele disse, não, vou pegar uma planta de fácil cultivo. E ele pegou a ervilha. Segundo, tá? Ciclo de vida curto. Ei, o ciclo de vida da ervilha é um ciclo de vida curto. Ele não poderia pegar uma planta que demorasse 10 anos para terminar o seu ciclo de vida, porque ele ia morrer e não ia conseguir fazer as observações. E assim, a danada da ervilha, ela se reproduzia muito rápido. O ciclo de vida dela era curto. Então isso possibilitou Mendel trabalhar muito bem observando elas. E um detalhe, tá? Além dela ter um ciclo de vida curto, em cada ciclo de vida, ela gerava vários descendentes. Quando a gente diz que ela gerava vários descendentes, é porque a danada da ervilha, presta atenção, ela formava muitas sementes. Ela formava muitas sementes. Pode ter certeza, tá? Se o ciclo de vida é curto, significa que, o ciclo de vida é curto. Ela gera vários descendentes. Então, em cada giro do ciclo de vida, vamos dizer assim, ela produzia muita semente. E olhe, vocês sabem mais matemática do que eu. Vocês sabem que quando você está trabalhando com análise estatística, e no final de tudo, Mendel conseguiu comprovar tudo, analisando estatisticamente os resultados,
A gente sabe que quanto maior a amostragem, mais perfeito é o resultado. Então Mendel também observou isso, tá? Além da planta não demorar muito para produzir semente, ela produzia muitas sementes, tá? E um detalhe, olhe, além dela produzir muitas sementes, uma coisa também foi importantíssima. Ela apresenta várias características de fácil observação. Mendel não podia pegar uma planta que, para estudar uma determinada característica da planta, precisaria de muita tecnologia. Lembre que ele não tinha um laboratório. Então, o que é que acontece? A danada da ervilha que ele escolheu, a piso sativo, ele conseguiu estudar várias características a olho nu. Ele conseguiu determinar várias características naquela planta a olho nu. Para vocês terem uma ideia, Mendel estudou 7 características. Mendel conseguiu observar 7 características diferentes. Ele fez análise genética de 7 características. Eu vou colocar aqui, tá? Olhe, para vocês terem uma ideia, ele estudou 7 características. 7 características. Aí assim, muitas vocês já sabem, porque Mendel estudou cor da semente, textura da semente, cor da vagem, textura da vagem, cor da flor, posição da flor e altura da planta. É incrível. Ele conseguiu estudar 7 características diferentes. Ele conseguiu determinar a genética de 7 características. Tá? Então, por isso que a ervilha ajudou muito. E assim, o último fator que levou ele a estudar as ervilhas, eu acho que foi o mais brilhante. Porque assim, ele conseguiu determinar que aquela planta apresentava, ou a ervilha apresenta genética pura em condições naturais. Ou seja, ele sabia que aquela plantinha que ele estava cultivando, para todas as características que ele conseguiu observar, ela tinha genética pura. Aí você pode dizer assim, tá, André, mas como é que ele sabia que ela tinha genética pura? Olhe, ele sabia que ela tinha genética pura, presta atenção, porque essa espécie de ervilha, ela fazia autofecundação. Ele observando a flor dessa ervilha, ele determinou que ela fazia autofecundação, ou seja, o gameta masculino, o gameta masculino que era produzido na flor da planta, fecundava a própria flor, ou seja, fecundava a própria planta. Ele conseguiu observar, que entre essa espécie não tinha polinização cruzada. Como não tinha polinização cruzada, quando uma danada de uma plantinha, ela crescia, todas as características daquela plantinha apresentavam genética pura. Não tinha como você misturar essa genética de forma natural, porque não existia polinização cruzada. O grão de pólen que carregava o gameta masculino, ele fecundava a própria flor. Ele fecundava a flor aonde ele era produzido. Aí você pode dizer assim, tá, e como é que ele teve essa certeza? É porque, olha, a gente sabe que quando a gente estuda botânica e quando a gente estuda a flor ela vai ter as duas estruturas, né? O androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina. E lembre, o gineceu, ele é representado pelo carpelo. E o androceu é representado pelos estames, que é onde você vai produzir o grão de pólen, que é quem carrega o gameta masculino da flor. Aí o que é que acontece? Ele observou que no meio dessa flor, aonde você encontrava as estruturas reprodutoras, o androceu e o gineceu, olha pra mim, tá? A gente tinha umas pétalas. A gente tinha umas pétalas que na botânica, elas são chamadas, de carenas. Elas são chamadas de carenas. E essas pétalas carenas, elas fechavam a parte reprodutiva da flor. Elas protegiam o androceu e o gineceu. Aí, como elas fechavam como se fosse uma capa, o grão de pólen que era produzido nessa flor não conseguia sair da flor. Como também o pólen de outras flores não conseguia chegar naquela flor, porque estava protegido pela carena. Então, como a carena protegia
ela fechava a parte reprodutiva da flor, aquela danada daquela flor, ela só conseguia fazer autofecundação. Ela só conseguia se autorreproduzir. E isso para Mendel foi importantíssimo porque garantiu que toda plantinha em condições naturais apresentavam genética pura para que ele conseguisse começar os experimentos, tanto da primeira lei quanto da segunda lei de Mendel, tá? Então, olha, esse detalhe botânico da história foi perfeito para garantir exatamente o sucesso dos experimentos de Mendel, tá? Então, assim, se vocês pegarem por aí alguma questão perguntando por que Mendel, precisou da danada das ervilhas, por que ele escolheu as ervilhas, tira um print desse quadro aí, copia aí, eu duvido tu errar mais isso. Eu duvido tu errar uma questão disso, Maurício. Tu não precisa mais assistir vídeo nenhum. Tira print para copiar, viu? Olhe. E com isso, a gente fecha mais uma aula de genética aqui no Cardume, tá? E assim, tu gostou? Tu já tá inscrito aqui no Cardume? Tá não, Então, me ajuda. Se inscreve aí no canal. Ah, André, mas eu já tô inscrito. Então, tu vai me ajudar de novo. Tu vai pegar esse canal, tu vai pegar esse Cardume e vai mandar pros amigos. Porque assim, quanto mais gente você traz pro Cardume, mais forte esse projeto fica, mais forte esse canal fica, tá? E assim, esse canal ficando mais forte, eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você, eu vou conseguir gravar mais vídeos, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Não esquece, dá o like e deixar um comentário aqui dando moral pro YouTube, beleza? Beijo no coração, viu? Valeu!